Hoje nós vamos falar do anticristo, do antimessias, do homem do pecado. Nós estamos em uma série onde já falamos a cidade de onde ele vem, a família dele. Nós vemos uma série. E hoje nós vamos entender o que Jesus nos fala sobre esse homem. Quais são as dicas que o Senhor nos diz? Quais são as advertências que o Mestre deixa para nós? Porque nós estamos nos últimos dias. Vamos então para o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós vamos aqui dentro das Escrituras entender o que o Senhor Jesus deixa para nós de instruções para os últimos dias acerca do anticristo. E aqui no livro de Mateus 24, ele vai estar falando com os seus discípulos. E os discípulos vão chegar em particular e vão falar com o mestre: Senhor, aqui, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus é questionado pelos discípulos e ele vai explicar que vários sinais vão ocorrer antes da sua vinda. Mas como nós estamos na série do anticristo, nós vamos no pedaço que fala sobre ele. Em um vídeo futuro, nós voltamos aqui e vamos falar sobre todos os sinais, já que já foi um pedido de inscritos aqui para falar de todos os sinais. Mas como estamos na série do anticristo, vamos continuar então. E está aqui no Mateus 24, 15 diz assim, ó: quando, pois, virde que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, esse versículo aqui, Jesus está falando para os discípulos que haverá sinais antes da sua vinda. E um dos sinais antes da sua vinda e do fim do mundo é da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, muitos falam que a última semana de Daniel já ocorreu. Mas quando eu vejo esse versículo aqui de Jesus, e isso eu entendo e peço para os irmãos acompanharem com as suas Bíblias para que vocês possam entender melhor. Então, a última semana de Daniel, através dos estudos que eu faço, ainda não aconteceu. Ainda estamos esperando a última semana. E uma das coisas que hão de acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, que ele mesmo diz, é que a abominação da desolação surgirá, como diz o nosso profeta Daniel. E aí o Senhor acende um alerta aqui para nós, porque ele está dizendo para nós o que ele está falando. E ele está falando de quem? Do profeta Daniel. Porque o Senhor Jesus vai sempre honrar a palavra dos profetas, porque os profetas são homens usados por Deus, homens que trazem a palavra do Altíssimo. Então nós vamos ter que voltar ao livro de Daniel, para a gente poder entender o que o Senhor está nos falando acerca dessa abominação. E quando nós olhamos para Mateus 24, 15, Jesus vai nos jogar lá em Daniel de cara. Ele vai dar dica para a gente, só não vai quem não quer. E ele manda a gente ir para onde? Daniel. Daniel 9, 27. E o que diz Daniel 9, 27? Quando esse homem se levantar, fará acordo com muitas nações por uma semana. Porém, na metade da semana, ele quebrará o acordo, cessará o sacrifício e a oferta de manjares, e virá a assolação. Então, Jesus está nos jogando para a última semana de Daniel. Então, ele está dizendo para nós o quê? Que a sua vinda será na última semana de Daniel.
Quando? Quando esse homem, que nós já sabemos que Jesus diz que é a abominação da desolação, que é o homem do pecado, o homem vil, o anticristo surgirá. E ele vai fazer acordo com muitas nações. E nós já sabemos que ele vai levar as nações contra Israel. Então isso tudo vai acontecer na última semana de Daniel. Porém, aqui em Daniel, na metade da semana, esse homem vai quebrar o acordo. Então, quanto tempo essa semana nós temos? Essa semana são 7 anos, porque é a semana profética de Daniel. Nós vamos continuar falando ainda depois bem a fundo sobre as 70 semanas. Então, se você não entender alguma coisa aí, a gente vai voltar nessa semana. Mas como a gente está aqui no anticristo, nós precisamos falar da última semana, porque é marcada por esse homem. Quando ele se levanta nesses acordos, começa essa última semana. E aí, essa última semana, que são 7 anos, Daniel diz que ela é quebrada no meio. Então, a metade de 7, 3 anos e meio. Então, na metade da semana, 3 anos e meio, esse homem rompe o acordo, ele quebra o acordo. E a gente falou já no vídeo passado como será mais ou menos essa quebra de acordo. Se você ainda não viu, volte aí nos vídeos passados que vai clarear mais. E Daniel, ele fala aqui, em Daniel 11, 3, ele diz assim: depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe prover. Então, Daniel, ele está falando de uma única pessoa, que é esse homem do pecado, que ele vai se levantar em um momento para fazer o que lhe prover. E aí nós vamos ver que existe, Daniel fala então de uma semana que são 7 anos, sendo que Daniel diz que essa semana é quebrada, então ela é dividida, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E aí, quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse também vai nos esclarecer, vai jogar luz mais ainda, porque vai falar mais claramente dessa semana que Jesus começou a trazer para nós. Daniel vai aumentando o conhecimento e Apocalipse aumenta mais ainda o nosso conhecimento acerca dessa semana. Por quê? Porque há uma semana de 3 anos e meio em que esse homem ele vai ter um acordo com as nações. Mas enquanto ele tiver em acordo com essas nações, que são os 3 anos e meio, ele vai estar ali, vestido de cordeiro, né? Vai dar um de bom, ele vai ficar tranquilo, vai fazer a paz, vai governar tranquilo, porque ele ainda não pode mostrar a que veio. Porque os 3 anos e meio que ele estará reinando, nós vamos ver algo acontecer, que está aqui em Apocalipse 11, 3, que diz assim: as testemunhas profetizarão 1260 dias, vestidos de saco, e quando acabarem de profetizar, a besta lhe fará guerra e matará. Então, nós sabemos que esse homem, ele vai governar 3 anos e meio. Mas esses 3 anos e meio, nós vamos ver se levantando as 2 testemunhas que vão profetizar. Então, ele não pode fazer nada, por quê? Porque as testemunhas são permitidas profetizarem enquanto ele estiver aqui. E aí a palavra diz que estão vestidas de sacos. Irmãos, estar vestido de saco não quer dizer que eles colocaram um saco e saíram por aí. Estar vestido de saco é dizer como estão os corações dessas testemunhas. Um coração aquebrantado, um coração prostrado diante do Senhor e agindo em amor e em espírito totalmente voltado para o Senhor. Então, essas 2 testemunhas, que também mais tarde nós vamos falar só sobre elas, elas vão estar profetizando sobre a terra. Então, toda a autoridade vai ser dada às
testemunhas que vão estar na terra, porque a palavra diz que se elas orarem e falar não vai chover, não vai chover, porque elas têm toda a autoridade. Então o anticristo ainda não pode se manifestar, porque é tempo das duas testemunhas. Então esse tempo de Daniel é dividido. Então esse tempo dessa primeira metade da semana é tempo das testemunhas profetizarem. E quando se fala que em 1260 dias, são exatamente 3 anos e meio. E aí sim, depois desses 3 anos e meio, é dado poder ao antimessias de atacar. E assim está em Apocalipse 13:5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aí nós estamos na última metade da semana de Daniel, 42 meses. A última metade da semana. Então Jesus está falando que na última metade, aí sim, o antimessias se levanta e ele tem poder para vencer os santos do Senhor. Nós vamos ver aqui na palavra dizendo que os santos, eles serão degolados. Aí você pare aí para pensar. Quem degola pessoas hoje? Como você entende isso? Através dos estudos que nós estamos tendo. Quais são as nações que costumam degolar os seus adversários? Jesus diz que teremos santos que serão degolados. Então, vai pensando aí as nações que têm esse costume, para você ver se esses vídeos que nós fizemos até hoje não têm sentido. Mas vamos continuar aqui nessa última semana de Daniel, onde surge esse antimessias, o anticristo. Então, irmãos, apesar de ter correntes teológicas que não creem assim, mas através desses estudos nós chegamos a esse entendimento e deixamos aqui os versículos correspondentes para a sua meditação. Mas o primeiro passo é olhar para onde Jesus nos manda, o profeta Daniel. Bem, se Jesus está falando da última semana, logo estamos em Daniel 9:27. E aí a gente tem que entender esse versículo. Porque Daniel, ele vai falar que é um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que correspondem a 3 semanas e meia. Então, irmãos, o que Jesus está falando é que nós temos que olhar para o livro de Daniel, porque o livro de Daniel vai falar da última semana, e a última semana nós vamos ver que é quando virá o antimessias, e quando ele surgir, ele vai fazer um acordo, como disse ali o livro de Daniel, ele vai fazer um acordo, ele vai se manter no acordo 3 semanas e meia, e essas 3 semanas e meia é o tempo também que as 2 testemunhas vão estar sobre o mundo, profetizando e apontando os erros e chamando o povo à advertência, ao arrependimento, e elas terão toda a autoridade e poder sobre a terra. Depois da metade da semana, aí esse anticristo, este antimessias, lhe é dado o poder, e aí ele vai fazer guerra contra os santos, vai vencer muitos santos, não são todos, mas ele vai vencer muitos santos. Muitos santos vão dar a vida por Jesus nessa luta, e haverá mais 3 semanas e meia, que é quando ele estará no seu poder de maldade terrível. E aí ele vai avançar contra Jerusalém, e aí o Senhor Jesus, ele retorna. Mas quando Jesus fala de semanas, é para que nós possamos ter conhecimento e o controle
e sermos avisados antemão. Por isso que a profecia é tão importante, para nós sabermos e termos domínio de tudo que vai acontecer. Jesus nos abençoa, irmãos, até com isso, sabendo que até o tempo Ele vai abreviar, mesmo esse tempo de 3 anos e meio serão abreviados, por amor dos seus servos. Está andando de acordo com a vontade do Mestre. É a marcha dele. A última semana são 7 anos, dividida em 3 anos e meio, onde as 2 testemunhas elas vão ao auge, e 3 anos e meio quando o anticristo vai fazer uma grande perseguição sobre a terra. E aqui nesse vídeo nós estamos apresentando esse anti-Messias através das falas do nosso Mestre Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.